Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à live de hoje. Meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga e a gente vai falar um pouquinho sobre um feliz ano todo. Essa é a última live do ano que eu vou fazer, né? Então eu não poderia deixar de realmente agradecer o pessoal do Portal Me por o apoio, por todo o carinho, por todo o suporte e principalmente pela oportunidade de realmente estar fazendo parte, né, dessa família, desse grupo, né, do Portal Me, para poder realmente levar a informação, né, para a comunidade brasileira no Japão. Eu fiquei muito feliz com o convite, tenho tido ótimos retornos, né, da participação das lives. Então eu realmente quero agradecer muito ao Júnior e a toda a equipe do portal por essa oportunidade. Então vamos lá, né? Boa noite Silvânia, boa noite Joana, boa noite Júnior, Maeda. Espero que vocês estejam todos bem. Olá, Nelly, como vai? Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né? Eu gostaria de que a gente conseguisse interagir bastante. Então, o que vocês acreditam, o que vocês acham que a gente pode... que é o tema dessa live, né? Eu quero ver a opinião de vocês. Feliz ano todo. Por que a gente colocou esse tema, né, como live? Olá, boa noite, Tarcísio. Bom dia, Nando. Muito obrigada. Bom dia, Rose. Bom dia, Plácida. Então, o que a gente pode perceber, o que a gente pode tentar imaginar, né, do que seria um feliz ano todo? Essa época do ano, né, o final do ano, então ela traz... A gente já falou um pouquinho disso sobre a live anterior, e eu gostaria de retomar e trazer, né, algumas sugestões de como é que a gente pode fazer para realmente ter um feliz ano todo. Bom, essa época do ano ela traz, então, ela tem algumas características, né? Nós que somos brasileiros, que fomos criados e educados num país cristão, então a gente tem socialmente um movimento, né, de bem-estar, de felicidade, de alegria, de celebração nessa época do final do ano, por conta da comemoração do Natal. Uma vez que somos, né, estamos num país cristão, então existe toda uma configuração, não só para a parte religiosa, mas mesmo as pessoas que não seguem, né, o cristianismo, mas acabam também entrando nesse ritmo de festa, né, de comemoração e principalmente de reuniões familiares, né? Então isso é o que geralmente movimenta, né? Faz com que as pessoas se sintam mais felizes, se sintam mais alegres, porque às vezes depois de um tempo, de um ano, por exemplo, que não encontram com alguns familiares, aproveitam essa época do ano para fazer essa reunião de família que se torna um ritual, né? Então as famílias começam a criar uma expectativa, né, da comemoração do Natal e do Ano Novo. E isso faz com que a gente se sinta bem. Bom dia, Rose. Obrigada pela participação de todos vocês, né? Então, naturalmente, como a gente está, né, obviamente inserido dentro de uma sociedade, então a gente começa a também ser influenciado, seja pelas propagandas de TV, seja pelos comerciais, pelos outdoors. Então, tudo isso vai movimentando um sentimento positivo de que, nossa, olha, agora eu vou ver aquelas pessoas que eu não vejo faz tempo, eu vou me preparar para esse momento, então eu vou fazer um prato especial.
vai existir troca de presentes, existe muita questão de confraternização da empresa, né, das empresas, por conta do ano que se passou. Então, é uma época de muitas comemorações. E, obviamente, quando a gente comemora coisas, a gente fica feliz, né? Isso é natural do ser humano. Então, depois eu vou, né, eu vou continuar aqui, depois eu volto para comentar, para falar um pouquinho da questão dos comentários, mas por favor, sintam-se bastante à vontade, podem comentar sobre o que vocês pensam sobre o Feliz Ano Todo, sobre como vocês lidam, né, com esses sentimentos, ou quais são os sentimentos que vocês têm nessa época do ano. Sei que, né, que pra gente que tá no Japão é diferente, né? E aí eu já vou falar um pouquinho a respeito disso, ok? Mas podem colocar os comentários que depois eu volto para poder, né, falar sobre eles, tudo bem? Bom, então aí a gente entra nesse movimento de celebração, comemoração, festa, amigo secreto, né? Que também não é tão comum no Japão, mas que no Brasil é bastante comum, tanto nas empresas quanto nas famílias. Então, a gente entra nesse movimento, nesse ciclo, né? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo comemorando. O comércio também, assim, nos estimula muito a questão, né, dos presentes, de que presentear realmente, né, um ato de carinho. Todo mundo fica feliz de ganhar presente, né? E às vezes o ato de presentear também traz um sentimento positivo. Então, tudo isso nos mobiliza, né, enquanto seres humanos. Em contrapartida, para as pessoas que estão longe da família, acaba sendo um momento um pouco nostálgico, mais triste, que as pessoas gostariam de estar com a família, mas que por N razões nem sempre isso vai ser possível, né? Então, a gente fica naquele conflito, poxa, de ficar recordando, né? Nossa, os natais na casa da avó, na casa do amigo, na casa da mãe, do pai. Então, tudo isso vem à tona, né? Aflora nessa época do ano, por conta de que todo ano não muda, né? Todo 25 de dezembro vai ser Natal. Todo 1º de janeiro vai ser Ano Novo. Mesmo porque a gente comemore, ou outros países comemorem de uma forma diferente, ou em datas diferentes, o Ano Novo, para nós, né, brasileiros, sempre vai existir essa relação. A gente vai, né, pensar no Ano Novo sempre ali no dia 31, com uma festa, com amigos, família, os fogos. Então, tudo é essa memória que nós temos, né? Esse registro que nós temos de como é que é o Natal, como é que é o Ano Novo. E muitas vezes a gente acaba vivendo esse momento e logo depois ele passa, né? Ou mesmo os objetivos que a gente estabelece no dia 1º de janeiro, desculpa, que a gente, né, promete pra gente mesmo uma série de coisas. A gente promete que a gente vai emagrecer, que a gente vai cuidar melhor da nossa saúde financeira, que a gente vai começar um relacionamento, ou que a gente vai conseguir fazer uma viagem, ou fazer um curso, ou começar a faculdade, mudar de emprego. Então, por que a gente pensa isso no começo do ano, né? No dia 31, quando a gente começa a fazer aquele balanço, porque isso é natural também, a gente faz um balanço de todas as coisas que a gente viveu no ano, de como foi, se foi bom, se não foi, se aqueles objetivos que a gente estabeleceu no dia 1º de janeiro de 2017 foram cumpridos ou não, se a gente vai manter alguns para o ano de 2018 ou não, se a gente vai mudar, o quanto que a nossa vida progrediu. Então, todo mundo, ou todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas faz isso. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Quem é que tem esse costume de fazer os objetivos, né? No dia 31 ou no dia 1º? Aí eu vou pedir para vocês irem respondendo, né? Para quem tem esse costume de fazer, né, esse
esse balanço no dia 31 e aí estabelecer novas metas e novos objetivos para o ano, né, que tá chegando. E 2, para quem não faz isso. Aí eu vou pedir para vocês irem respondendo, né? Que essa questão, né, de fazer esse balanço, então é algo bastante interessante da gente pensar, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida são inesperadas. Às vezes a gente planeja uma série de coisas e de repente não acontece do jeito que a gente quer. E outras, muito pelo contrário, a gente nem planejava e de repente aconteceu uma coisa muito boa, muito melhor do que nós estávamos esperando, né? Então a Rose diz que sim, a Silvânia também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos comentários, só um minutinho. Enquanto vocês vão respondendo, aí eu consigo acompanhar os comentários, tá bom? Vamos lá. Ok. Ah, que legal, gente do Brasil, gente do Japão. É muito bom isso. Ah, Daya dizendo que sempre estabelece metas, né? Isso é bastante importante, né? Não só para o dia 1º, mas aí a gente vai falar já um pouquinho a respeito, né? De como então manter esse sentimento positivo, né? Que a gente manifesta, né? Que aflora na gente durante essa época do ano e que às vezes depois vai passando o tempo, a gente entra na rotina, né? E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito disso agora. Bom, então assim, quando a gente fala, né, sobre estabelecimento de metas, e a gente vai falar um pouquinho disso também na próxima live, mas assim, o mais importante é que a gente consiga perceber que agora os comentários estão aqui, vamos lá. Essa coisa de tecnologia, às vezes, né, deixa a gente um pouco na mão, mas vamos tocar, depois eu retomo na questão dos comentários. Bom, então, esse é um dos principais recursos ou ferramentas que a gente pode utilizar para manter esse sentimento positivo durante o ano todo. Por quê? Porque a partir do momento que eu estabeleço as minhas metas, então eu tenho que me planejar. Então, vamos dizer que o meu planejamento para esse ano de 2018 é de fazer uma viagem. Ah, vou fazer a viagem dos meus sonhos em 2018. Se você não começa desde janeiro a se planejar, verificando o valor das passagens, valor da estadia, quanto tempo você vai querer ficar, se você vai conseguir, né, fazer uma questão de ajuste com relação ao seu trabalho, se você tem férias, né? Então você já vai planejar essas férias para determinada época do ano, que não necessariamente você precisa fazer isso só para o final do próximo ano. Você pode, né, planejar para quando você quiser, mas assim, precisa existir algo muito claro e escrever é muito bom. Porque quando você coloca no papel, quando você tira, né, do mundo das ideias e passa aquilo para algo concreto, você está escrevendo, você está lendo, você está vendo ali o que está acontecendo, então justamente é onde você consegue, assim, fica mais claro para você, né? Onde você consegue se organizar melhor. Você consegue olhar ali e falar, ok, então vamos fazer um checklist de item por item que eu preciso verificar para que esse sonho aconteça, para que esse objetivo seja alcançado. Então, se a gente só escreve e depois coloca na gaveta, também não faz muito sentido. É importante você manter os seus objetivos do ano
num lugar onde você consiga visualizar sempre, seja dentro da carteira, seja numa agenda que você utiliza todos os dias, na porta do guarda-roupa, do armário, da geladeira, enfim, onde você olhar e falar, olha, eu determinei no começo do ano que eu vou realizar tudo isso. Não interessa se é um objetivo, se são 20 objetivos, não importa. O que importa é que você consiga colocar no papel com todo o sentimento. Eu quero isso para minha vida. É isso que eu quero. Eu quero um emprego melhor, eu quero um relacionamento melhor, eu quero estar melhor comigo mesmo. Então, se é isso que você quer, ótimo. Então, você vai colocar isso no papel, você vai deixar isso muito visível para você e acessível o tempo todo, e para que isso seja um motivador, né? Passou as festas e as férias, a gente entra no automático, não tem jeito, porque nós temos uma rotina já estabelecida, a gente tem horários, a gente tem compromissos com o trabalho, com a família, então é para cuidar dos filhos, é para fazer isso, é para fazer aquilo, então a gente tem muita coisa para fazer durante o dia. Se a gente não tiver esse pequeno lembrete do que a gente determinou, passou uma semana, passou duas, a gente já não lembra mais. A gente pode lembrar de um ou outro, mas talvez a gente não lembre de tudo. E aí vai chegando no final do ano, que nem agora, a gente pensa, nossa, olha, em janeiro eu tinha pensado em fazer isso e não fiz. Mas será que não fez porque não pôde? Ou porque entrou na rotina e acabou esquecendo? Né? Então, isso é natural, acontece isso, não é porque você poxa, distraído, esquecido, não é nada disso. É que hoje, né, a nossa rotina, ela é muito sobrecarregada de atividades. A gente exerce muitos papéis. Isso tanto o homem quanto a mulher, né? Claro que eu vou falar que as mulheres exercem mais, porque a gente cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida, né? A gente é muita coisa. Não que os homens não sejam, né? Não que eles não ajudem, muito pelo contrário. Eu vejo que já existe, né, um movimento também dos homens ajudarem mais nessa questão das tarefas de casa e tudo mais. Mas assim, funcionamos de formas diferentes, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Então, a gente começa a passar os dias, né? E daí vai chegando no final do ano, a gente pensa, nossa, mas como esse ano passou rápido, né? Vocês também têm essa impressão de que o tempo tá passando muito rápido. Mas será que tá passando rápido porque eu só estou vendo as coisas passarem, né? Eu vou pro trabalho, volto para casa, faço as minhas atividades. Mas em que momento eu paro para pensar, poxa, o que eu fiz de diferente hoje? O que eu inovei na minha vida? Ou eu tô reclamando de tal situação, mas o que eu tô fazendo para mudar isso? O que eu tô fazendo para melhorar? Então, essa reflexão, esse senso crítico do que nós vivenciamos todos os dias é o que também vai fazer diferença da gente conseguir conquistar esse feliz ano todo. É da gente buscar dentro da nossa rotina, guardar um pouquinho de tempo para a gente pensar em como foi o nosso dia e como é que eu vou planejar o meu dia seguinte. Então se hoje eu não conseguir fazer isso, amanhã eu preciso conseguir. E para isso eu preciso mudar a minha rotina. Eu preciso estabelecer talvez um comportamento mais ativo, mais dinâmico, para que as coisas comecem a acontecer. Né? Então, vou mandar um abraço, né, para a cidade de Itapeva, a pedido da Daia. E bom dia, Janaína, seja muito bem-vinda, né, a essa live. Então, essa questão, né, do estabelecimento de metas, como é que ela funciona? Ela pode ser de vários jeitos, né? Cada um vai achar uma estratégia que, né, acredite que seja mais fácil para poder se organizar, né? Mas é importante que a gente estabeleça 3 tipos, né? Pelo menos. Então, uma meta de curto prazo. O que eu quero resolver ou conseguir, né? Determinar ou mudar até o final de janeiro.
Então a gente tem 30 dias, a gente tem dia 1º, tá todo mundo na festa, dia 2, né? Algumas pessoas já retornam ao trabalho, mas assim, que a gente consiga fazer algo de imediato. Por quê? Porque isso também vai nos motivar. Se você estabeleceu uma meta até o final de janeiro e você conseguiu cumprir, aí você fala, nossa, olha, passou um mês e eu já consegui, né? Então que isso vai alimentando a nossa autoestima, a nossa criatividade, né? E outros recursos que vão favorecer e facilitar que a gente conquiste todos os objetivos que a gente estabeleceu pro ano todo, ok? Depois a gente estabelece metas então de médio prazo. O que eu quero então ter resolvido até junho, que é a metade do ano. Eu quero ter resolvido isso ou aquilo, enfim. E aí você coloca na frente dos seus objetivos o prazo que você dá para você mesmo. Porque os objetivos que a gente faz, né, para nossa vida, eles precisam ter um tempo para acontecer. Não que você, né, assim, tem que tomar cuidado também para não ficar frustrado e não colocar tudo junto ao mesmo, né, todos os objetivos, então até abril. Não vai rolar. Né? Então, assim, que a gente tenha que ter bom senso, de estabelecer metas possíveis. Senão, se a gente fica só estabelecendo meta impossível, a gente não vai alcançar, isso vai gerar uma frustração e a gente abandona, a gente desiste. Não, vamos fazer coisas que estão ao nosso alcance. Então, então até janeiro eu estabeleci X e consegui. Então, o que eu vou fazer até fevereiro, maio, junho? E daí, algo maior até junho. Então junho, olha, até junho eu quero resolver tal coisa. Eu quero ter desenvolvido tal habilidade, eu quero ter conquistado um novo trabalho, ou uma promoção no trabalho, uma melhoria, ou eu quero ter conquistado, enfim, o que quer que seja. O importante é que a gente consiga ter muito claro que para qualquer objetivo precisa do nosso esforço, precisa da nossa dedicação para que ele aconteça. Não adianta colocar no papel e só ficar esperando, né? A gente precisa se movimentar para que as coisas, né, também se movimentem. E depois estabelecer objetivo a longo prazo e que pode ser maior, né? Então até o dezembro de 2018 tal coisa vai acontecer na minha vida. Eu vou me movimentar, eu vou me programar, eu vou fazer com que realmente isso aconteça. Então isso é bastante importante, né? A gente ter pelo menos um objetivo de curto prazo, um de médio prazo e um de longo prazo. Uma meta clara e possível para que a gente consiga, né, se automotivar. Olha, conquistei em janeiro, nossa, deu tudo certo, vamos lá, vou agora em busca daquele maior que eu objetivei para junho e depois, nossa, aquele maior que eu objetivei para dezembro, ok? Outra coisa que é bastante importante é a gente conseguir identificar e reconhecer os nossos sentimentos. Na live anterior eu questionei, né, para as pessoas que estavam assistindo se é fácil ou difícil as pessoas reconhecerem e assim, identificar mesmo. Como é que eu tô me sentindo? Né? Será que eu tô nessa época realmente essa época faz com que eu me sinta mais feliz ou não? Faz com que eu me sinta mais triste? Né? Então vou pedir novamente, porque são novas pessoas, né, que estão assistindo, para vocês colocarem aí nos comentários como é que vocês se sentem nessa época do final do ano. E se quiserem justificar, pode. Eu me sinto feliz porque eu vou ver minha família. Eu me sinto triste justamente pelo mesmo motivo, porque eu não vou ver a minha família. Ou porque aconteceram coisas difíceis esse ano, né? Esse ano foi um ano que para alguns foi muito conturbado, para outros foi mais tranquilo, foi muito, muito próspero. E é assim sempre vai existir essa diferença, né, na percepção que as pessoas têm. Algumas notícias chegam, por exemplo, para mim eu penso, nossa, isso foi triste. Para outra pessoa fala, acho que isso foi normal. Para outra pessoa falar, eu não achei que foi tão triste. Então, todo mundo tem uma percepção diferente das coisas que acontecem, justamente por conta das experiências que nós temos, da bagagem de vida que nós temos. Então, isso é legal da gente compartilhar, é legal da gente saber, da gente conhecer, né?
E aí, a partir do momento em que eu consigo identificar um sentimento positivo, a gente começa prestar atenção quando ele acontece e como é que eu consigo manter isso, né? Então, falando um pouquinho da vida das pessoas que, né, estão aqui no Japão, a gente tem sim, né, um relacionamento diferente com as pessoas. Então, eu ouço muitas pessoas, né, falando sobre a questão do final do ano, sobre essa saudade, né, essa falta que as pessoas têm e sentem do que viviam, né, no Brasil, principalmente com relação à questão da família, que eu acho que para maioria, pelo menos, né, dos decassegues, das pessoas, dos brasileiros que vivem no Japão, é o que faz falta. Porque com o restante a gente se acostuma com o clima, a gente se acostuma com a alimentação, com a questão da dificuldade de idioma, isso também é bastante difícil, mas a gente vai ali, né, se ajeitando, buscando, né, ou conhecer, ou aprender o idioma, ou realmente ter recursos para conseguir fazer as coisas, né, que precisam do dia a dia. Mas a questão da família, acredito que é o que mais pega, né, o que mais faz com que as pessoas fiquem um pouco mais, assim, chateadas, um pouco mais tristonhas durante esse período. Mas o importante é a gente pensar e recordar e tentar buscar, né, dentro das nossas memórias, das nossas recordações, esse sentimento bom que nós sentíamos quando estávamos junto com a nossa família, né? Para que também não se torne algo muito sofrível, isso é muito ruim. A gente fica, porque parece que a gente tá contra a maré, né? Tá todo mundo feliz, comemorando e tudo mais, e a gente tá lá chateado, cabisbaixo. Então é importante que a gente consiga resgatar a memória positiva, essa memória, essa lembrança boa que nós temos das épocas que vivíamos no Brasil, que nós tínhamos aquelas, né, reuniões de família, para tentar fazer talvez isso com amigos, né? Porque os amigos que nós estabelecemos, né, as relações que a gente estabelece fora do nosso país, essas pessoas que estão no nosso convívio acabam se tornando de uma forma nossa família, né, digamos assim. Não é família de sangue, mas é família de coração, né? Então que a gente consiga estabelecer boas relações. Isso também é bastante importante para a gente conseguir ter um feliz ano todo. As relações interpessoais, elas são fundamentais para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional. Se a gente começa a ficar muito isolado, se a gente começa a ficar muito triste e alimentar essa tristeza, existem muitas possibilidades da gente, inclusive, desenvolver algum tipo de, né, de doença, um episódio depressivo, uma questão, né, de autoestima baixa, várias outras questões, assim, justamente porque a gente fica alimentando somente o negativo. Então a gente precisa ficar bem atento. Quando vê que alguma coisa não tá muito bem, né, que você não tá se sentindo muito legal, procure alguém para conversar a respeito. É claro que eu vou sempre indicar que você procure por um profissional, né, por um psicólogo que vai poder te orientar, esclarecer de uma forma mais objetiva o porquê desse sentimento, né, que vai te trazer uma perspectiva nova do que você está sentindo. Mas, se não existe a possibilidade, você não conhece, né, nenhum profissional, é importantíssimo, né, para a vida de todo mundo ter bons amigos. Os amigos, aqueles verdadeiros, e não precisam ser muitos, né? Mas aquele que você pode contar, independente da situação, independente do horário, do fuso, da distância, eles alimentam a nossa alma, né? O nosso coração. Então, é fundamental que a gente consiga estabelecer uma boa amizade, né? Uma relação positiva com as pessoas, óbvio, que estão ao nosso redor, mas também que a gente tenha aquele porto seguro, aquela pessoa que vai fazer com que você se sinta
acolhido, né, tranquilo, em paz, mesmo que às vezes à distância, né, por uma ligação telefônica, uma ligação de vídeo. E isso é legal, que a tecnologia hoje ela nos favorece, né, ela possibilita que a gente mesmo fisicamente distante, que a gente consiga através, né, de uma palavra, de um sorriso que está acontecendo ali ao vivo, como está acontecendo aqui nessa live, que a gente consiga então ter próximo da gente as pessoas que a gente ama. Um pouco mais próximo, pelo menos, né? Lógico que nada vai substituir aquele abraço da nossa mãe, do nosso pai, mas que a gente consiga minimizar um pouquinho, né? Esse sentimento que pode acontecer nessa época do ano, não só nessa época do ano, mas em qualquer época, né? Mas que por conta desse movimento do final do ano, de comemoração, de festa e das recordações que nós temos do que nós vivíamos, né, no Brasil com a nossa família, pode, né, fazer com que esse sentimento negativo ele aflore, né? Então, mas basicamente são essas dicas, né? Então, estabelecer metas claras e possíveis, né? Metas de curto, médio, longo prazo para você mesmo. Você não precisa, não tem a necessidade de você compartilhar isso com ninguém, né? Mas que você consiga o tempo todo olhar, falar, nossa, olha, faz tempo que eu não olho a minha agenda, né? O que será que eu determinei? Porque a gente esquece mesmo, é natural, não tem problema. Mas que você consiga ter esse lembrete de você para você mesmo, de sempre ir lá e olhar e ler de novo e aí mudar, porque isso também é possível. Tanta coisa acontece em um ano, a gente pensa que não, mas muita coisa acontece. Como eu disse, algumas coisas que a gente determina e que a gente vai atrás e faz acontecer, e outras que a gente nem espera e que podem ser tão boas quanto ou até melhores do que a gente planejou. Então, pode mudar as metas também, não tem problema. Mas é importante também perceber, às vezes a gente coloca, né, um objetivo muito grande e aí a gente às vezes dá muito poder, né, para um sentimento negativo ou de incapacidade. Eu não sei, eu acho que não vai dar. Então vai diminuindo até que, né, aquele objetivo desaparece. Então a persistência também é muito importante. Bom, não consegui desse jeito, vou pensar de que outra maneira eu poderia agir para conquistar aquele objetivo, né? Então, se não deu certo nesse trabalho, talvez a gente tenha que... quando a gente, né, sai de um trabalho, a gente sempre fica meio chateada, né? Mas assim, de pensar, ok, foi uma experiência, o que eu aprendi ali naquele lugar que eu posso utilizar para ter mais sucesso em outro, e não ficar sempre focando no negativo. Olha, fui injustiçada, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, que senão a gente, né, dá muito poder mesmo pro que é negativo e acaba esquecendo que foi uma experiência. Sempre que a gente vivencia alguma coisa, existe uma lição pra gente aprender, se a gente quiser aprender, né? Então, que a gente consiga ter essa abertura de visão mesmo, de olhar, né, para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes a gente já termina o dia e fala, nossa, hoje não aconteceu nada de bom. Será? Será mesmo que só acontece coisa ruim no nosso dia, né? Aí ia ficar bem complicado da gente conseguir, né, assim, viver. Então, tente mudar o seu olhar para o positivo, né? Que esse feliz ano todo, a única pessoa que realmente vai poder proporcionar isso para você é você mesmo, né? A felicidade vem de dentro. Lógico, a gente é influenciado pelo que vem de fora, mas se o que está aqui dentro está fortalecido, o impacto é menor. Agora, se aqui dentro tá tudo muito bagunçado, né? Tá tudo ali bem frágilzinho, então qualquer coisa que vem de fora te derruba. Então, a principal orientação, dica, sugestão, né? Você pode chamar do jeito que você quiser, fortaleça o seu coração. Fortaleça o seu emocional, né? A gente tem aí um movimento muito grande, felizmente eu vi ele realmente crescendo bastante esse ano,
que é falar sobre saúde mental, que é falar sobre, né, e que ir ao terapeuta, ir ao psicólogo deveria ser tão normal quanto ir ao dentista, ou ir a um check-up, a um médico quando você tem dor. A dor emocional, ela também é passível de cura, né, de tratamento. A gente só precisa permitir, né? Mas cuidar dessa parte, né, da nossa mente, dos nossos sentimentos e das nossas emoções é fundamental para que a gente consiga perceber que todos os dias acontecem sim coisas boas pra gente. Tem dias que acontece uma coisa muito ruim, lógico, né? Quando a gente perde alguém, quando a gente perde algo, né? Lógico que a gente se sente mal. E ok, não tem problema. A tristeza também é um sentimento humano, né? Não é só que a gente às vezes acaba fazendo com que ela seja maior do que necessário. Então, que a gente tenha essa mudança, que a gente provoque em nós mesmos essa reflexão de que, poxa, tudo bem, aconteceu isso, mas bola pra frente. Vamos continuar seguindo, olhar de novo aquela listinha e falar, não, tudo bem, eu caí agora, mas eu vou me levantar porque eu ainda tenho muita coisa para conquistar. E fazer isso pra gente mesmo, né? Claro que a gente sempre vai pensar na nossa família, dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, nos nossos amigos, mas que a gente tenha também este momento que um dos objetivos, pelo menos da lista que a gente faça, seja exclusivamente pra gente mesmo, né? Porque eu só consigo ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa funcionária, uma boa filha, uma boa irmã, se eu tô bem, né? Quando a gente descuida tanto da nossa saúde física quanto da nossa saúde emocional, chega uma hora em que a gente já não suporta mais ser o melhor para os outros e não ser o tão bom pra gente, né? Então, que a gente equilibre essa relação. É natural de algumas pessoas se doar bastante pro outro, né, para as relações, independente se é uma relação profissional ou é uma relação de amizade ou é uma relação amorosa, mas que a gente consiga equilibrar então. Então hoje eu vou fazer isso pra mim. Eu vou fazer isso para todas as pessoas, né? Para quem precisa, para quem eu tô acostumada, mas eu também vou ter esse meu momento. E que esse momento então seja para refletir, né, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes e que sirva para que nós possamos então, né, assim, nos organizar melhor para ter um dia melhor após o outro. E aí sim, né, nesse sentido, conquistar esse feliz ano todo. Um diário pode te ajudar, né, assim, isso é uma sugestão que eu faço bastante, de utilizar diários, né? Todo dia ali colocar um pensamento, ou como você se sentiu, ou algo que você conquistou, ou algo que não deu certo, porque é assim que a gente aprende, né? Com as nossas próprias experiências, a gente aprende também com as experiências de outras pessoas. Então a gente, né, no diário a gente pontua ali o que passou na nossa cabeça, qual foi aquele sentimento que existiu naquela hora. E aí, às vezes, quando a gente vai fazer a leitura, a gente resgata isso e fala, nossa, olha, verdade, né? Já fiz isso, já não deu certo desse jeito, então vou fazer de outro. Ou não, olha, tô passando por uma situação bem parecida. Eu fiz aquilo e funcionou, deu super certo, então eu vou repetir, né? E que a gente, então, assim, dessa forma, né, conquiste realmente a cada dia um novo dia feliz. E a gente acha que isso ou é utopia, né, ou é ilusório, nossa, né, olha que viagem falando que dá pra ser feliz todo dia. Claro que dá, né, claro que sim. Tem dias que a gente vai ficar muito triste, tem dias que a gente vai se sentir, né, a pior pessoa do mundo, incapaz, infeliz e tudo mais. Mas isso passa, né? A gente tem que fazer com que esses recursos internos que a gente tem dentro da gente, todo mundo tem. Todo mundo tem um potencial gigantesco para ser feliz dentro de si. A gente só precisa procurar e a hora que a gente encontrar, a gente coloca isso em prática, nas nossas ações e principalmente nos nossos pensamentos, né? Então, às vezes a gente espera muito de fora, o outro tem que me valorizar, o outro tem que
me elogiar, o outro tem, mas eu tô fazendo isso comigo mesma, né? Quando eu olho no espelho, quando eu termino um trabalho, né? Eu sou o primeiro a me elogiar, precisa ser dessa forma, né? Para que as outras pessoas também percebam. Mas se a gente não tá bem com a gente mesmo, então o que vem de fora acaba também não tendo um efeito tão positivo. Então, que a gente consiga, né, manifestar o nosso melhor todos os dias, que a gente consiga, né, realmente estabelecer essa felicidade nas pequenas coisas, que eu acredito que realmente a felicidade, ela é onde ela mora, né, é na simplicidade de um sorriso, de um abraço, de ouvir um eu te amo, né, não percam a oportunidade de falar isso para as pessoas que estão ao seu redor, porque a vida é um sopro, a gente não sabe, né? Então, às vezes, a gente perde essas oportunidades porque a gente fica dominado pela rotina e acaba, né, deixando grandes oportunidades de ter momentos maravilhosos com as pessoas que a gente ama, porque a gente, né, não percebe algumas coisas. Então, novamente, eu gostaria de agradecer imensamente, né, por todo o carinho, por todos os comentários, por toda a participação, pela sugestão de temas, né, por vocês acompanharem o meu trabalho. Eu fico realmente muito, muito feliz de poder contribuir com um pouquinho que eu sei, né, mas se todo mundo, né, puder contribuir um pouquinho, eu acho que a gente consegue também construir, né, um mundo um pouquinho melhor. Então, agradecer novamente ao Portal Me, né, pela oportunidade, por essas lives maravilhosas. Hoje é a minha última do ano, mas até o final da próxima semana eu sei que outras lives vão acontecer. Também falando sobre a questão, né, do fim do ano, de emoções, de saúde mental. Então, acompanhem, né, com o Portal Me, compartilhem as lives, né, para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações e poder também deixar os seus comentários, né, tirar suas dúvidas. Depois eu vou pedir para o pessoal do portal deixar fixado, né, nos comentários o link da minha página no Facebook, né, @psicóloga Juliana Nakazaki. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida, né, quiser perguntar alguma questão, tiver algum outro comentário, não quiser falar, né, colocar público e quiser me enviar uma mensagem, pode me enviar que eu respondo, né, assim que eu receber. E um feliz ano novo para todos vocês, né, boas festas, bom final de ano, cuidem muito da saúde integral, né, aproveitem todas as oportunidades de estar junto com a família. Espero que vocês tenham realmente, né, faltam, que hoje é dia 20, faltam aí uns 22? Nem 10 dias a gente tem ainda de 2017, né? Às vezes ainda dá tempo de fazer coisa, né? Se a gente se mobilizar, ainda dá tempo de alcançar aquele objetivo do dia 1º de janeiro deste ano, né? E que a gente consiga realmente estabelecer como meta principal esse feliz ano todo. Um grande abraço para vocês, muito, muito obrigado e nos vemos no ano que vem. Até lá!